Então, vocês podem ver que acho que alguns estão com Gomo Copy no nome, porque são pessoas que já estão participando de forma mais recorrente no grupo fundador, tá? Então, só para explicar isso. E a duração da nossa reunião é de 1h30, então a gente segue até às 9 horas. E o nosso. Agora vamos para a nossa memória, né? A gente faz um esqueminha de admin, que a gente chama, que a gente traz da sociocracia. E o admin é as pessoas aqui presentes, que todos já falamos, a duração, e aí agora vamos para o M de memória. A memória quem vai trazer para a gente é a nossa secretária Marília. É, e o sistema todo voltou aqui na hora exata. Semana passada tivemos nossa primeira mexerica, em que a gente falou um pouquinho da Gomo. O que é esse 15? Há 15 dias, não semana passada. Ah, é isso, fato. É o hábito, gente, porque as AGs, elas eram semanais. Então, a gente falou da trajetória desse coletivo Gomo até aqui. Contamos um pouquinho da história de como é que a gente chegou até aqui, quem veio antes da gente, né? A Park Slope Food Cop, do documentário, que eu acho que muita gente assistiu. Falamos da Laluve, que foi a filhota que nasceu e que desenvolveu aquele documentário que permitiu que a gente conhecesse a Park Slope. Também falamos das diferenças entre os institutos que a gente tem em São Paulo e uma cooperativa de consumo participativa, tal como será a Gomo. E falamos também desse formato aqui nosso, da mexerica, e colhemos ideias para esse novo espaço. Então, a gente fez uma lista de sugestão que, se der, a gente ainda dá uma passadinha por ela hoje. Foi isso, gente. Maravilha, Marília, muito obrigado. Gente, para quem quiser acompanhar, a Júlia colocou no chat a ata da reunião, tá? Vocês conseguem acompanhar o que a gente está falando e o que a gente ainda vai discutir depois. Agora vamos para os informes. E aí, nosso primeiro informe, quem traz é a Júlia. Para quem está acompanhando a ata, especialmente para quem não está acostumado com a organização da Gomo, a primeira coisa que vocês vão ver na parte dos informes é a forma como a gente se organiza nos círculos. Então, a gente vai dar os informes baseada nessa estrutura, né? Então, o primeiro informe é do Círculo de Recursos e Processos. Você queria falar esse, René? Você deu um sorrisinho de canto de Não, boca não, não. aí. Pode falar. Então, a gente finalizou o Recursos e Processos. Finalizou a proposta de política de compras e o documento de classificação guia de produtos para os compradores, e está agora a caminho do Círculo Geral do CG para apreciação. Estão discutindo o plano de necessidades para um cenário ideal de abertura da loja, relacionando a infraestrutura e imóvel necessários para a gente conseguir abrir. O financeiro, que é um subcírculo do Recursos e Processos, está refinando as projeções financeiras e foi criado um outro subcírculo, que é o de financiamento, para buscar recursos para a gente conseguir abrir a loja. Também um subcírculo, a localização e imóvel, está mapeando imóveis a partir de 700 metros quadrados, disponíveis na região de interesse. Então, a gente mapeou a partir do resultado da pesquisa externa. Para quem não respondeu, se alguém não respondeu, a gente manda no chat já já. Mapeamos ali, com base nas respostas das pesquisas, onde as pessoas que responderam estão. A gente está procurando um imóvel dentro, mais ou menos, né, de onde está a maior parte desses pontinhos dos CEPs. Né? A gente já visitou alguns imóveis, estamos discutindo possibilidades, incluindo alguns cenários provisórios. Então, de recursos e processos e seus subcírculos, são esses os informes desde a última mexerica até agora. No círculo de relações, o Instagram está aumentando de pouquinho em pouquinho, então de 731 pessoas seguidoras, nós temos 742. São 2 novas respostas na pesquisa de viabilidade, que é essa que eu comentei aqui em cima, onde a gente mapeou os CEPs. Aliás, se vocês quiserem lembrarem de alguém que tiver interesse e quiserem mandar essa pesquisa de viabilidade,
quanto mais gente respondendo essa pesquisa, melhor. O jurídico, que é um subcírculo de relações, está iniciando o Estatuto Social, estão começando a escrever o Estatuto Social. No dia 30, o Chico mandou a pesquisa de viabilidade aí no chat. Dia 30, domingo, então daqui, não agora no domingo do feriado, no outro, nós temos um piquenique, como temos todo o último domingo do mês, é o piquenique número 9, esse vai ser no Parque Ibirapuera. E a gente está planejando um encontro para silcar as camisetas com o logo da Gomo, que também vai ser um encontrão, ainda estamos planejando onde, como, quando, enfim, anunciaremos. Júlia, rapidinho, o link que você mandou da ata não está abrindo para as pessoas, tá? É aquele que é proibido para quem é de fora. A gente tem o link que dá para abrir, eu lembro que tinha esse negócio. Eu faço. Acabei de mandar. Eu sei. Ah, Acabei de arrasou. mandar já. Obrigado, Renan perdão. mandou. Obrigado. Boa, Vamos obrigada. continuar. Imagina. O Círculo de Identidade está estudando a tradução do manual com adaptações para... A gente pegou o manual lá da Park Slope, que é a cooperativa em que a gente se inspira, e traduzimos já todo o manual. Agora a gente está adaptando para a nossa realidade, porque tem bastante coisa que não encontra, e fazendo uma adaptação também para que ele seja todo com linguagem inclusiva, né? Em português inclusivo. A coordenação, sobre a coordenação. Então, hoje a gente considera que somos 30 pessoas fundadoras, e acho que é isso aí, pessoal, sobre informes. E lembrando que esses informes são desde a última mexerica até agora. Se tiver alguma outra dúvida, alguma outra questão sobre informes mais gerais, mais genéricos, também fique à vontade para perguntar e a gente responde. Sou Júlia, muito obrigado. Para finalizar o nosso admin, agora a gente informa quando vai ser o nosso próximo encontro, que é o Next. Ele será dia 2/5, às 19h30. E agora, finalmente, a gente chega nas pautas da nossa reunião de hoje. Então, hoje falaremos um pouco sobre a sociocracia e a construção coletiva, que é a nossa primeira pauta. E a Marília vai dar a introdução e a explanação dessa tensão. E eu deixei tudo preparadinho, mas uma coisa não deu certo. Eu não conseguia ver o que vocês estavam vendo. A gente viu a sua tela. A tela inteira ou só realmente essa janela? A tela inteira. Bom, então vamos lá. Sobre sociocracia hoje vai ser uma versão 2 dessa estrutura, entendimento, exploração, decisão. Vai ficar um pouco truncado, porque a gente já viu isso de maneira bem aprofundada, então é só para dar uma geral, tá, gente? Dúvidas, depois a gente conversa. Então, a gente entende, a gente usa a sociocracia como uma ferramenta aqui na Gomo, né? Hoje, por exemplo, ela pode ser os nossos óculos, ajudando a gente a ver, ajudando a gente a ver e a organizar processos que são desenvolvidos coletivamente, como? Em 3 etapas. E pronto. Quais são essas etapas? Entendimento, exploração e decisão. O que acontece nessa fase do entendimento é que a gente entra no assunto em questão. Hoje, por exemplo, essas falas que a gente vai ter sobre a sociocracia são todas de entendimento, né? Nesse momento, o que é bom perguntar? Quais são as informações que estão disponíveis sobre essa questão, sobre esse assunto, e como que elas podem ser interpretadas? Quais são as necessidades que precisam ser consideradas nesse momento? Na fase de exploração, são ponderadas as possibilidades. O que é possível fazer diante desse assunto, diante dessa questão? E a gente reúne ideias para lidar com isso. É a fase criativa. Então, a pergunta é como que nós podemos avançar em relação a essa questão, a este assunto? Na etapa de decisão, são avaliados os resultados desse processo de entendimento e exploração, né? Trata-se aqui de dar um passo adiante, que não precisa ser uma decisão gigantesca, é um passo adiante, né?
pode ser um encaminhamento. Então, a gente entendeu uma questão, a gente viu possibilidades para lidar com ela e a gente optou por deixar uma pessoa responsável por definir, se for um evento, o espaço, uma data adequada, enfim, dar um encaminhamento para aquela questão. Pode ser desenvolver um texto, né? Pode ser descrever um problema. Então, o assunto, a questão a ser tratada era um problema, né? Que pode ser operacional, pode ser um problema prático. E aí, a gente consegue, depois de fazer esse processo, descrever com muita nitidez qual é o problema que a gente está enfrentando. Pode ser criar uma lista de aspectos, né, sobre a questão levantada. Pode ser desenvolver um acordo. Pode ser selecionar uma pessoa para desempenhar um papel, né? E todos esses passos adiantes, né, que estão aqui em negrito, eles podem servir para serem o passo inicial de um próximo desenvolvimento. Então, eles serem o ponto inicial de entendimento para fazer uma nova exploração e tomar mais outras decisões. Um exemplo dessa estrutura é a nossa própria estrutura de reunião, que tem essa abertura onde a gente faz o entendimento de quem está aqui, onde é que a gente está, de onde que a gente veio, como é que a gente chegou, né? Quando as pessoas falam, então, quem está aqui, quem não está, qual a duração, por quanto tempo a gente fica aqui juntos, a memória, o que a gente fez na vez passada, os informes são as atualizações do que aconteceu entre aquele encontro e esse, quando vai ser o nosso próximo encontro, né? A exploração, ela se dá sobretudo na pauta, né? Quando a gente vai ter os assuntos que vão ser colocados e pensados. E no encerramento, a gente tem uma certa forma de decisão, porque a gente sempre, assim como a gente fez o check-in, como é que todo mundo chegou, a gente faz um check-out e a gente faz uma avaliação, a gente faz as duas coisas juntas na mesma fala. Então, a avaliação, essa reunião foi muito confusa, não entendi nada. Essa reunião, nossa, foi produtiva, a gente conseguiu chegar num lugar muito legal. Eu saio bem, né? Mas, bom, daqui a pouquinho eu falo. Aqui, vocês podem ver que nessa parte de conteúdo, que são as pautas, tem 3 formas que a gente pode encarar essas pautas. E essas formas são exatamente essas etapas das lentes que a gente está colocando hoje, né? Então, a gente pode observar uma pauta só como entendimento. Então, a gente vai ter nitidez de qual é a questão que está sendo colocada. Ou a gente pode decidir que uma pauta vai ser observada, vai ser lidada como entendimento e exploração. Ou que a gente vai, por exemplo, desenhar um acordo. Então, a gente vai ter o entendimento da questão, a gente vai explorar possibilidades e a gente vai decidir qual vai ser a cara desse acordo. É importante a gente pensar que para cada uma dessas etapas, existem microetapas possíveis. O entendimento não é uma coisa assim, pronto, falei, entendeu. Não, a gente tem um momento de exploração, que é, alguém tem alguma dúvida? As pessoas têm dúvidas, e elas trazem as dúvidas delas, e a gente vai adequando, né, esse contexto, né, para que realmente a gente esteja no mesmo ponto. E a decisão é, quando alguém pergunta, por exemplo, e fala, alguém tem mais alguma dúvida? Ninguém se manifesta. Pronto, a gente chegou na decisão de um entendimento. Que ferramentas a gente pode usar nessa fase de entendimento? Trazer o histórico daquele assunto, trazer relatórios que foram feitos sobre aquele assunto. Por exemplo, o relatório que Débora e Júlia fizeram sobre a visita ao imóvel na Barra Funda. Trazer dados, trazer parâmetros. Olha, o Instagram está parado. Olha, apareceram 150 novas pessoas seguidoras. O que aconteceu, né? Rodadas de dúvida e de explicações cabem muito bem nesse momento de entendimento. No momento de exploração, rodadas de reações. Então, assim, depois que a gente entendeu a questão, como que eu reajo a isso? Como que eu me sinto em relação a isso? Que ideias surgem na minha cabeça? Então, rodadas criativas, né? Quais são as possibilidades? O que a gente pode fazer em relação a isso? E objeções, que o Chico vai falar um pouquinho mais adiante. Na fase de decisão, são as rodadas de consentimento, né? A ferramenta mais usada. Conexão e sincronia são 2 elementos muito necessários que existam entre as pessoas para chegar em todo esse processo de uma tomada de decisão por consentimento, que não seja por votação, que não seja por sorteio, né?
É por isso que que a sociocracia sugere que a gente faça essa organização sequenciais em blocos que são pequenos, porque são gerenciáveis, são simples e que eles podem ser finalizados. Assim, as pessoas que estão ali naquelas etapas, elas se mantêm em conexão, né? Todo mundo se ouvindo, né? Em sincronia, tá todo mundo no mesmo momento do processo. É muito importante, assim como a gente faz a avaliação da reunião, é muito importante entender que existe uma certa avaliação em cada uma dessas microetapas. Então, aqui vocês veem que o entendimento está dividido em 3, a exploração também e a decisão também, né? Como se dá esse ciclo? A fase de entendimento, ela é como se fosse um planejamento, né? Essa reunião de hoje, ela foi pensada, estruturada, tem uma ata que está feita para a gente poder tá aqui nessa reunião, né? Aí tem a execução, a reunião em si, o começo, fazer o uso da ata, mexer na ata. E a avaliação é alguém, no caso sou eu, que sou a secretária, eu leio depois a ata inteira e falo, ok, ela está legível, uma pessoa que não participou da reunião consegue saber o que foi feito. E esse planejamento, execução e avaliação, ele acontece em cada microetapa. Aquela hora que eu falei assim, alguém tem mais uma dúvida? Isso pode ser a avaliação, né? A gente está avaliando se o que foi falado naquele entendimento foi suficiente. Então, assim, esse momento de avaliação não precisa ser uma grande reflexão. Ela pode ser muito simples e muito rápida. Frases como, todo mundo entendeu a questão? Ficou alguma dúvida? Todas as ideias foram comunicadas e registradas? Podemos seguir? Todo mundo se pronunciou? Elas ajudam a gente a entender se uma dessas microetapas, se ela está completa. O que a gente ganha com esse olhar, né? Desses 3 blocos? No caso, se a gente faz um bom entendimento, a gente ganha contexto. Todo mundo se apropria desse contexto. A gente ganha nitidez de quais são as necessidades que existem para ter surgido esse assunto, essa questão diante da gente. E a gente tem um ponto de partida comum, que é muitas vezes muito raro, né? E ele pode ajudar muito nos processos. O que a gente ganha quando a gente faz uma boa exploração? A gente ganha múltiplas possibilidades, porque as pessoas vão se manifestar, as ideias vão surgir, né? A gente ganha que as vozes, elas são ouvidas, as pessoas, elas podem se manifestar. A gente consegue que as objeções que surgirem possam ser superadas. O que a gente ganha quando a gente faz o processo de decisão? A gente ganha gente com a gente dividindo a responsabilidade. A gente ganha pessoas confortáveis com a gente, né? As pessoas puderam falar, as pessoas puderam manifestar suas inquietações, suas dúvidas, né? E a gente aproveita as oportunidades que surgem para a gente. Era isso, gente. Maravilha. Surgiu alguma dúvida, então, a gente pode ir depois para a fala do Chico sobre a objeção, mas se alguém quiser trazer alguma dúvida, algo que não ficou claro. Não? Então, tá bom, Chico, é todo seu aí, parte de objeção dentro da sociocracia. Beleza. Então, eu vou falar sobre objeção. Então, lembrando que a gente está falando de sociocracia, que é essa ferramenta, esse sistema de distribuição de poder, de não ficar o poder na mão de uma pessoa só. Então, as decisões, elas são tomadas por consentimento. É o TDC que fala, né? Tomada de decisão por consentimento. E daí, para a gente entender isso, uma coisa importante sobre a objeção é o que é uma objeção, né? Quando a gente vai decidir uma coisa, como que a gente avalia se a gente está indo para o caminho certo e como que todo mundo pode participar nisso, sem também a gente ficar andando no mesmo lugar, né? Então, eu peguei aqui um trechinho do Diogo Cordeiro, que colocou lá no site, achei bem explicado e vou usar aqui, então. No contexto da implementação clássica da sociocracia, só para vocês entenderem, tem sociocracia clássica, sociocracia 3.0, tem holacracia, tem vários sistemas, né? E aqui a gente está falando mais de sociocracia clássica, a princípio, com algumas coisas de 3.0, eu acho. O consentimento é, para todos os efeitos, uma manifestação de tolerância de alguém a uma proposta apresentada por outra pessoa, procurando as soluções boas o suficiente por agora, seguras o suficiente para tentar. Esse é um dos lemas da sociocracia, a gente usa bastante na Gomo,
bom o suficiente por agora e seguro o suficiente para tentar. Então, a gente experimenta, às vezes, se está em dúvida, não sei muito, mas não tem nenhuma objeção, vamos experimentar, vamos ver. Que é o empirismo, né? Que é uma das bases também da sociocracia. E ainda ao encontro da definição geral, ao mesmo tempo, uma manifestação individual de tolerância ou acordo e um acordo coletivo. O consentimento acontece quando não há objeções a que uma proposta seja aceita. E aí eu vou mostrar aqui uma figura para a gente entender um pouco também visualmente a questão da objeção. Essa figura, como está dizendo aí, é a intersecção entre as preferências pessoais e as faixas de tolerância de três pessoas. Então, se a gente está discutindo uma questão, né, uma decisão a ser feita, provavelmente tem o caminho que essas pessoas falam, não, na minha opinião tinha que ser assim, 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 assim. E ela está representada ali por essa área menorzinha, mais escura ali. E aí a gente pode ver que a intersecção entre essas três áreas, entre a preferência pessoal, ela é pequena, ela é menor. E aí, a faixa de tolerância são esses outros círculos maiores. E a área de intersecção é muito maior. Então, a gente pode achar outras possibilidades dentro para a gente poder prosseguir. Então, a objeção não é sobre uma preferência pessoal. Às vezes, o caminho que está se dando não é o que eu falo, não sei, se fosse para eu decidir, eu decidiria de outra forma, mas a gente está decidindo junto, chegando em outros lugares. Então, quando eu coloco uma objeção, não é uma preferência pessoal, é uma questão que eu vou definir aqui, ó. Espera aí. Então, preferência pessoal é o resultado especificamente desejado por um indivíduo. Então, a faixa de tolerância é tudo que esse indivíduo pode aceitar além da sua preferência pessoal. E a objeção é o que está fora da faixa de tolerância, tudo que impede o cumprimento da finalidade do ciclo. Também não é só uma questão de eu tolero ou não tolero. A objeção, ela nasce quando alguém percebe que alguma das decisões que está sendo tomada vai impedir que o círculo, ou a instituição, o grupo, cumpra a sua finalidade. A objeção, então, a gente pode olhar para ela como uma oportunidade de melhorar a proposta. A pessoa apresenta uma coisa que ela está vendo que, olha, se a gente for por esse caminho, dessa forma, tem essa questão. E aí a gente tem os papéis, né, dentro da sociocracia. Aqui dentro, por exemplo, o René está como facilitador. Então, seria trabalho do facilitador ele acolher a objeção, escutar, tentar trabalhar e propor um outro encaminhamento, por exemplo, e junto com o grupo também conduzir esse processo. Novo encaminhamento. E aí, sobre quem decide o que é uma objeção, né? Também tem essa questão, que pode dar uma confundida. Tá, mas quando for um assunto polêmico, acho que na Goma a gente ainda não entrou exatamente em assuntos que a gente teve tantas polêmicas, tem tido mais ok, assim, mas tem essa questão de quem decide o que é objeção. Já que a sociocracia se propõe a dividir o poder, não faria sentido se tem alguém na reunião que fala, isso é uma objeção, isso não é uma objeção, né? Então, ou que um trecho que tem do livro lá no Muitas Vozes Uma Canção, que é sobre sociocracia, um manual que a gente também usa como referência, tem assim, ó: quando as pessoas confiam que serão ouvidas e entendem a diferença entre a preferência pessoal e a faixa de tolerância, a validade de uma objeção deixa de ser uma questão. É importante também não entrar na dinâmica de tentar agradar as pessoas, isso é, aperfeiçoar uma proposta até que sejam acomodadas as preferências pessoais de todo mundo. Então, a gente tenta sempre equilibrar a eficácia e a equivalência, que são duas fundamentos da sociocracia, né? Então, a ideia é que todo mundo seja ouvido, então, equivalência, mas a gente precisa de eficácia, a gente precisa prosseguir. Então, quando a gente está desenhando uma coisa, não dá para a gente ser tão milimetricamente, todo mundo está bem satisfeito, feliz, não dá para ficar buscando aquela área mais escura ali, de que todo mundo vai ter a sua preferência. A gente precisa de uma coisa boa o suficiente para tentar, segura o suficiente para a gente tentar por um período. Então, isso seria uma objeção. Não seria apenas uma opinião e uma preferência. É realmente uma coisa embasada e também que o grupo vai trabalhando junto e acolhendo. Teve uma pergunta do Bruno, foi isso? Isso, eu acho que pode ficar no final, de repente, a gente compila. Perfeito. Então, bora lá. É isso aí. Beleza. Se mais alguém quiser, assim como o Bruno, colocar aqui as perguntas, a gente faz depois uma reação, né, sobre tudo, eu acho que pode ser interessante também, gente.
Agora a gente iria para um depoimento de experiência da Débora sobre a sociocracia. Oi, gente, boa noite, obrigada pela oportunidade. Eu vou falar aqui, mas eu não vou falar muito de sociocracia pura, porque ela também é muito nova para mim. Mas eu fui entender a sociocracia quando eu fui estudar a sociocracia. Eu, eu me envolvi num treinamento, num curso de sociocracia, que usa como base exatamente Muitas Vozes e uma Canção, que é o livro referência que a gente tem. E aí eu fui entender como é que eu vivo no meu trabalho hoje. Então, hoje eu estou à frente, vamos dizer assim, de uma pequena empresa. E quando veio a pandemia, a minha sócia precisou ficar distante, precisou ficar fora. E aí eu senti a carga muito pesada de toda a decisão, a responsabilidade, cuidar de uma equipe, ver para que todo mundo ficasse bem e que a gente sobrevivesse à crise. A forma melhor que eu encontrei naquele momento, onde eu me vi sozinha, foi dividir o poder, foi distribuir esse poder, foi fazer com que cada componente daquela equipe entendesse suas forças, suas potências, seus próprios poderes de decisão e de conhecimento com a experiência que tinham. E aí começou, antes mesmo de eu estudar sociocracia, começou a minha experiência com a própria sociocracia, que a base maior é a distribuição do poder. E, gente, é uma experiência, assim, riquíssima, porque a vida fica mais leve, o trabalho fica mais leve, as pessoas ficam empoderadas, as pessoas se sentem pertinentes, elas se sentem participantes. É incrível, eu trabalho com uma equipe antiga, a gente está há muitos anos juntos, e, na verdade, essa distribuição do poder é um treinamento para todo mundo, porque as pessoas têm que tomar posse do seu poder. Então, não basta eu chegar lá assim, não, você tem autonomia e conhecimento suficiente para decidir. Beleza, eu soltei essa pessoa no meio do mar, né? Eu joguei para fora do barquinho e se vira aí. Não pode ser assim. Essa pessoa tem que estar num bote, tem que estar com proteção, boia, salva-vidas, tudo, para ela se sentir segura e aí sim tomar as melhores decisões. Mas, gente, eu confesso, é uma experiência incrível. Tem suas dores e suas alegrias, como todas as experiências, mas compartilhar poder é maravilhoso. É um aprendizado gigante. O que eu aprendi nesses últimos 3 anos, ou agora 4 anos, desde o início de pandemia e que toda a minha estrutura de trabalho mudou, é gigantesco, é diário. Hoje, assim, no final do dia, a gente estava encostado, eu trabalho dentro de uma cozinha, a gente estava encostado nas mesas, todo mundo terminando o dia, e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Como cada um se sente pertinente, participante, como cada um enxerga isso, e o que que a gente espera, de cada um. Então, é muito bacana. E vou usar um pouco do que o Chico estava falando hoje sobre a objeção. Eu sempre tive muito essa preocupação de, na hora de dizer um não para qualquer membro dessa equipe, na hora de negar um pedido, uma solicitação, poder entender e poder debater e trocar com essa pessoa para que eu saísse tranquila com a minha negação e a pessoa saísse tranquila com a negação, mas que a gente se encontrasse num ponto comum, no caminho do meio, como diria o budismo, que é tão sábio, sabe? A pessoa não sai ferida porque não foi desprezada ou menosprezada na sua necessidade, e eu não saio insegura de ter tomado uma decisão unilateral. Então, eu sei que eu saio numa zona, muito entre aspas, de conforto, porque nem sempre a gente está nessa zona de conforto, e a outra pessoa também. E a gente tem que sempre lembrar, é um grande aprendizado isso para mim, porque, assim, sempre me incomodou eu entrar no dia seguinte para trabalhar e alguém tá com o semblante ruim, um semblante carregado, um semblante fechado em relação a alguma coisa que aconteceu no dia anterior, e principalmente quando me envolve. Isso sempre me incomodou, desde jovem, muito jovem. Então, isso vai diminuindo, porque você não vai tomar uma decisão, pá,
tá decidido e acabou e todo mundo tem que engolir, sabe? Não tem essa dose de cicuta diária. Isso passa a não existir. Então, é uma experiência assim fenomenal que eu gostaria de poder espalhar essa semente, porque eu sinto que hoje eu tenho pessoas mais tranquilas na equipe, todo mundo se sente menos cansado, menos sobrecarregado, mais autônomo. Muitas vezes chega para mim, olha, aconteceu tal problema e a decisão foi essa, a solução foi essa. Trago aqui só para a gente amarrar, para a gente encerrar e ver como é que fica isso. Às vezes a gente pega essa informação e leva para o todo. E aí a gente colhe, olha, mas podia ter feito assim ou não, que bárbaro, foi feito de uma forma incrível. Olha, é uma experiência bárbara, eu acho que a sociocracia, ela tem, não é bagunça, é uma coisa extremamente organizada, pensada, mas acima de tudo, como é que eu entendo esse tipo de gestão, de autogestão? Eu entendo como uma forma respeitosa, amistosa e gentil de você fazer a gestão de qualquer coisa, desde a nossa casa, na convivência que a gente tem, ou familiar, ou de compartilhamento daquele espaço residencial, como do nosso trabalho. Eu espero e desejo que todos nós possamos ter essa experiência, na Gomo e na vida. Obrigado, Débora. Agora Eu que agradeço. a gente vai passar para a experiência da Paula. Paula, você pode falar um pouquinho para a gente da sua experiência com a sociocracia? Oi, gente. Confesso que eu tô até com o coração acelerado de estar um pouquinho de volta, que tá sendo gostoso ver vocês, de ver a apresentação, de ver as falas e de estar um pouquinho aqui, dar um cantinho no coração. Obrigada por abrir espaço para essa participação de uma mãe de um neném de 5 meses. É isso, resumindo. Mas eu gostei muito de ouvir a Débora, porque a minha experiência, ela com a sociocracia no Acácia, de maneira institucional, a gente começou, assim como vocês, né, assim como a gente aqui na Gomo, logo do início já estruturando, desde o círculo semente, utilizando a sociocracia. E acabou que a gente trouxe, eu vivo a sociocracia na minha casa hoje. Eu não sei se a Débora, quando falou que espera que as pessoas vivam isso em suas vidas, se ela estava achando que era possível, assim, usar. Eu uso, eu faço reuniões que lá na organização chamavam operacionais, aqui chamam roda de família, e ajuda muito em muitos sentidos. E a questão da objeção em si, como que trabalha inclusive com criança essa ideia, né? Então, eu absorvi dessas duas camadas. Então, vou falar um pouquinho do Acácia. Acho que eu podia trazer o que mais me impressionou. Primeiro de tudo, a gente não tinha muitos círculos, nós fomos em 5 pessoas, então a gente era um círculo só de muitos papéis e muitas responsabilidades, e a gente foi percebendo coisas que agilizavam o nosso tempo juntos, que era muito curto, porque nós éramos poucos e a operação era muito corrida. A gente foi aprendendo a agilizar alguns processos. Então, a gente usou muito mais padrões da sociocracia 3.0, que tem ela bebe da fonte da metodologia ágil. Então, a proposta era que todas as pessoas que tinham propostas e sugestões de mudanças, tensões, que elas trouxessem isso já como proposta na reunião, já trouxessem isso desenhado. E que a gente antes tivesse acesso a essa proposta, então fosse uma campanha de comunicação, a compra de algum equipamento, algo já vinha com uma proposta desenhada, e essas etapas que a Marília trouxe, a gente fazia então uma rodada de esclarecimentos, todo mundo tentando entender o que era aquela proposta, e depois uma rodada de reações pautado muito no que se faria melhor para a organização. E aí também contar que a nossa objeção, a gente, desde o início, falava para as pessoas que a objeção tinha relação com isso fere os princípios ou a missão da organização em si, né? Para a gente superar um pouco a ideia do que esse entendimento, essa tolerância, esse pensamento da minha vontade pessoal, então a gente focava bastante, ajudou muito a focar sempre
nas intenções da organização. Inclusive, as nossas intenções, elas eram organizadas no formato de necessidades humanas universais, que também ajudava muito a gente. A coisa mais incrível que aconteceu comigo na utilização da sociocracia foi que uma dessas 5 pessoas, em determinado momento, a gente entendeu, eu manifestei o interesse de desligar essa pessoa. E aquilo gerou uma baita de uma tensão. Como que você, numa autogestão, entende que aquela pessoa já não está mais contribuindo? E eu trouxe isso como proposta, e isso é um processo previsto pela sociocracia. E no momento das objeções, a única pessoa que não pode trazer uma objeção é a pessoa que está sendo indicada para ser desligada. Então, você passa por todas as etapas. E o que me impressionou é que não só no final a gente saiu todo mundo se abraçando e felizão, como no dia seguinte ele trabalhou mais um período até a gente se reorganizar, e depois por meses ele ainda vinha e tomava café com a gente. Então ficou tudo muito tranquilo, sabe? Acho que foi a coisa mais bonita que eu já vi. Ele é meu amigo até hoje. Não era sobre eu e ele, não era nada. Era olha, energizar papéis aqui não está contribuindo para esse ponto da nossa missão juntos, e talvez seja o momento da gente mobilizar isso. E fluiu super bem. Então, isso eu acho que é a parte mais interessante da sociocracia. Fica parecendo que é sobre o tempo todo ter essas conexões firmadas e que ninguém sai, ninguém entra, mas não, existe espaço até para que essa troca seja respeitosa também, mesmo quando seja para alguém sair. Então, essa foi a experiência mais bonita. Outra coisa que eu acho importante trazer, que eu acho que é mais ou menos como funciona aqui na Gomo também, mas no Acácia todo mundo que entra já compunha a tomada de decisão desde o início. Então, eu sei que em outras organizações isso foi muito desafiador, com quem eu já conversava. Como que a pessoa vai entrar aqui e já vai tomar decisão? Como que ela vai fazer isso? Tem histórico, as coisas que a gente cuidou, as coisas que a gente quis. No Acácia, a pessoa entrava e ela já tomava decisão. E eu acho que esbarra um pouco nisso que a Débora traz também, de que até a pessoa se sentir apropriada desse poder é um trabalho de muito acolhimento, né? Porque a gente estava pronto para distribuir poder, mas tem esse lugar de até onde eu posso ir, como que eu vou sem atrapalhar e como que eu vou para contribuir sem parecer que eu estou dominando o espaço, né? Então, é isso. Desde sempre tomada de decisão, muito confiante no processo. Acho que parte importante confia no processo. Essas rodadas são... O desenho todo do processo é um desenho que fortalece exatamente o acolhimento de todas as pessoas na tomada de decisão. Então, a confiança nisso sempre foi muito foda. Até para que as pessoas que entravam novas, tipo, uma semana depois já estavam no caixa, já estavam meio girando a caça junto com a gente, falando com os fornecedores com o mesmo lugar, porque é isso, nas reuniões ela já era incluída desde o início. Então, acho que eu queria trazer esses 3 pontos. Acho legal contar que eu não acho que a sociocracia é uma coisa que você precisa saber antes de começar. É legal saber, é gostoso saber, mas meus filhos, um de 5 e um de 12, vivem a sociocracia no seu dia a dia e não sabem. Eles não sabem que a gente está fazendo rodadas, ou, né? Na verdade, rodada pode até ser, talvez não com esse nome, mas eles sabem que todo mundo tem que falar, todo mundo tem voz, todo mundo tem vontades. Então, a gente nunca sentou com eles e explicou o que estava acontecendo, e a coisa funciona. O mesmo vale o meu companheiro, que ele era gerente, tinham 70 pessoas abaixo dele, e ele levou a sociocracia para achatar a hierarquia dentro dessa organização, e ele também nunca levou uma palestra. Ele já colocava direto nas reuniões. Então, é assim que vai funcionar a partir de agora. Você é assim, você é facilitador, você é secretário, e vai ser assim. Então, e sempre fluiu. Então, ela tem cuidados, um facilitador tem que cuidar dos processos com muito afinco, e é isso que vai fazer funcionar mais do que todo mundo saber e sair estudando e fazendo cursos para acolher, só entra na Gomo quem souber. Não tem essa necessidade, assim. Então, acho que esses foram os pontos que eu pensei de trazer. Eu nem contei o tempo, me deram um tempo, eu nem olhei muito,
Mas estou aqui à disposição também. Obrigada, Chico. Eu não fez assim porque faltam 3, aí você deu 3, eu não sei. Você ainda tem 3. Ainda tem um tempinho. Mas acho que eu posso abrir também e deixar, às vezes tem perguntas, eu posso contribuir. Foram esses os pontos que eu acho que, para além de tudo que vocês já estudaram juntos, o que, que eu podia trazer como coisas que foram importantes para mim, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Valeu, Paula, muito obrigado. Acho que agora a gente vai justamente para uma rodada de perguntas, né, de reações. Eu vou começar com a do Bruno. Bruno, inclusive, se você quiser complementá-la ou fazê-la você mesmo, mas ele escreveu assim: as responsabilidades principais são revezadas entre diferentes pessoas? Papéis igual responsabilidades? Você quer complementar, Bruno? Senão o Chico vai fazer um comentário a respeito. Vocês me escutam ou está muito barulho? Sim. Escutamos. No caso, o que eu quis dizer, até pegando muito aquilo que a Débora disse e que a Paula disse, que eu me senti bem contemplado pelo que elas disseram, até sentimentalmente, a viabilidade disso. Acho que quando eu questiono isso, eu não falo no sentido de duvidar, falo só trouxe para reflexão mesmo, para pensar isso, porque acho que é bem o que a Débora disse sobre partilhar poder, que eu acho que eu passei por muitas situações na vida que eu percebi a importância disso, de meio que soltar, sabe? Desapegar mesmo. Mas que muitas vezes esbarra numa questão que eu observo, que é muito, tudo que aquilo que é muito personalista tende a acabar uma hora, tende a degringolar uma hora. E acho que é um pouco esse o tom da minha pergunta. Mas que passa, acho que um pouco por isso. Então, meio que ela já está respondida, que é o que a Paula falou, que partilhar poder precisa de um acolhimento. Então, eu acho que esse foi o sentido da minha pergunta na hora, mas que ela acabou sendo respondida. Mas obrigado. Show, Bruno. Obrigado pela pergunta. Eu acho que o Chico, de toda forma, acho que vale explicar como funciona aqui na Gomo, né? Sim, e vou falar da minha visão também, né, do meu ponto de vista. Então, a gente está há 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio já trabalhando e estudando a sociocracia juntas, todas essas pessoas, né? Algumas foram chegando depois, antes, tem diferentes histórias. Mas uma coisa muito específica da Gomo é que é um trabalho voluntário, né, nesse momento. Todo mundo que está no grupo fundador, ninguém recebe nada. Então, tem muito a ver com disponibilidade. E aí entra uma questão que o Homem-Aranha já nos ensinou, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, às vezes, você oferece poder, mas a pessoa não está em situação de pegar esse poder. Então, o que eu sinto, né, eu estou como coordenador geral atualmente, o que eu sinto é ter uma escuta e entender também o quanto você consegue, como que você dinamiza esse poder, esses espaços, e como você mantém esses espaços abertos, por mais que a pessoa não chegue e se aproprie, digamos assim. Sempre está ali convidando por uma questão de ser um trabalho voluntário. Eu acredito que se a gente fosse uma instituição, né, a Gomo vai se tornar mais para frente uma instituição que vai ter uma diretoria, né, uma coordenadoria, pessoas que estão em postos mais de trabalho recebendo um dinheiro, por exemplo, eu acho que aí é outra situação. Então, por exemplo, eu sinto que essa questão de revezar entre as diferentes pessoas, eu acho que rola, de certa forma, mas o lance é que dá um tempo, tem um tempo. A gente sempre coloca um tempo para a pessoa ficar no papel, né? Então, a gente trabalhou lá atrás com 6 meses, agora está vendo que é melhor 1 ano, até porque a gente está aprendendo e tudo mais, entendendo. E eu sinto que para as pessoas pegarem os papéis também, tchau, Felipe, beijinhos, é muito importante ter um auxílio e um acolhimento de uma pessoa que já exerceu esse papel, por exemplo, dentro da Gomo, por exemplo, né? Tem um acompanhamento e falar, e aí, como que tá? A gente está agora num momento super legal, que as pessoas que entraram numa segunda leva, assim, pegaram papéis essenciais. Tem muita gente nova com papéis essenciais há uns 2 meses, e eu, por exemplo, falo da minha experiência, né? Eu estava acostumado a ficar um pouco mais vendo tudo, e aí agora as coisas são feitas porque as pessoas estão pegando esse poder e falando, tá, então eu vou fazer isso daqui, é o que eu tenho que fazer, papapá, e aí vai dando uma sensação muito legal da a coisa tá girando, sabe?
de todo mundo estar podendo pegar essa coisa. Mas eu acho que, acima de tudo, é esse acolhimento e é isso, e não esperar que a pessoa, ela vai ser a facilitadora. Então, a primeira facilitação, ela vai arrasar. A gente vai junto, a gente aprende junto. E acho que isso é um acolhimento também. A gente dá um passo atrás e falar, tá, nessa reunião vai ter uma equivalência mais forte do que uma eficácia. Não vai ser tanto sobre eficácia, mas é muito importante para essa pessoa treinar e a gente estar junto também. Então, acredito que tem sempre esse movimento, é o que tem tido na Gomo atualmente. Então, tem essa questão que você tem que saber dosar, acredito, né? É isso. Valeu, Chico. Gente, antes da Júlia falar, eu peço para quem que quiser fazer alguma pergunta, alguma reação, é só levantar a mãozinha. E se por um acaso alguém não se sentir à vontade de falar, né, abrir o microfone, se quiser fazer pelo chat, aí eu leio, tá bom? Foi escrito aí. Então, Júlia. Eu queria falar da experiência aqui do outro lado, que o Chico, que tá, acho que há mais tempo, e eu sou mais dessa última leva aí, que justamente acabou de pegar responsabilidades outras. E peguei responsabilidade, uma responsabilidade que estava nas mãos do Beto. Então, fica, né, estão duas pessoas aqui presentes que passaram pelo mesmo papel, e trazer um relato que corrobora aí o que as pessoas estão dizendo, tanto o Chico na prática, quanto a Débora e a Paula falando sobre as experiências delas em outros lugares, sobre essa questão do acolhimento mesmo, né? Então, eu peguei uma coordenação e estou sentindo que eu estou fazendo um trabalho em não sei quantas mãos, né? Tem um monte de mãos ali trampando comigo e, né, me cuidando e tendo certeza de que está tudo bem e me dando suporte quando eu preciso. Então, ao mesmo tempo que existe essa disponibilidade de distribuição de poder, né, enfim, de papéis e de troca de responsabilidades e tal, existe também todo esse suporte, essa base, esse cuidado para que ninguém esteja lá, seja largado sozinho, né, e de repente tá meio capenga, não sabe dizer e tal, muito pelo contrário, né, tem toda uma estrutura, todo mundo se ajuda, né, e acho que essas pessoas, tanto das pessoas que estavam há, há mais tempo, quanto das pessoas que estavam há menos tempo. Então, falei com a Débora, por exemplo, que acho que também é de uma leva, até acho que posterior um pouco à minha. Falei, Débora, tem imóvel lá, tal, que pode ser interessante. Ela, vamos lá! E fomos nós duas, foi a primeira vez que a gente se conheceu, foi super legal. Então, para além do pessoal velha guarda, né, tem o pessoal tão novo, mais recente, né, do que eu, assim, na organização, que está também querendo trabalhar junto e querendo se ajudar e querendo distribuir, querendo, enfim. Fica aí uma outra... E uma última parte do meu relato, eu falo muito, gente, foi mal. Uma coisa que me impressionou bastante é essa... Desde o começo, desde que eu entrei na Gomo, foi como esses processos são muito bem organizados. Então, tem toda uma estrutura, assim, organizacional, né? Então, por exemplo, eu peguei uma coordenação, acho que em dezembro. Tá na hora de eu fazer uma avaliação da coordenação, né? Eu tenho um ano aí nessa coordenação, então vamos fazer a avaliação da coordenação. Tem todo um protocolo, olha, você precisa tudo escrito, você precisa fazer isso, 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 você que organiza a sua própria avaliação e tal, é tudo muito bem organizado, assim, sabe? Tem um material, para além das pessoas, para você trocar, tem um material de apoio que essas próprias pessoas, nós todos, né, organizamos, que também ajuda bastante a dar suporte e tal, é tudo muito impressionantemente bem organizado, e eu acho que isso também faz parte da sociocracia, né? Para além de outras questões que apareceram aqui, existe uma organização muito fina, muito afinada. Mas, enfim, é isso, pessoal. Falei. Valeu, Júlia, obrigado. Gente, a gente ainda tem alguns minutinhos ainda, se alguém quiser mais também tiver alguma dúvida, se alguém mais tiver alguma reação, agora é a hora, hein? Ninguém? Bom, temos a Paula, vai, Paula, por favor. Eu só queria comentar que no Acácia
todo mundo sempre energizou algum papel. Eu não sei como que tá agora na Gomo, mas a gente tinha papéis operacionais, então, que inclusive chamava camarada, agora que eu tô lembrando, tinha um camarada. E aí, ocupando, energizando esses papéis, a tomada de decisão ganhava contornos também, sabe? Tipo, então, para aproximar o nosso olhar para aquela tarefa. Eu não sei muito bem como que tá, mas eu sei que isso foi muito potente para a gente por lá, porque a pessoa tinha sempre se a organização é um sistema vivo e cada pessoa dessa organização é um sistema nervoso que conta para a organização quais cuidados estão precisando tomar, é importante essa pessoa chegar e estar em algum lugar, né, para ela entender em que parte do sistema nervoso que ela entra. Então isso também potencializou e aí me deu vontade de falar isso pensando na pergunta do Bruno, porque o papel pode até ser rotativo, mas é importante que as pessoas estejam sempre energizando alguma coisa. Pelo menos isso foi potente no Acácia. Era isso. William, obrigado, Paula, Marília, e depois eu vou falar rapidamente também como cooperante. Sobre essa questão dos papéis, eu acho que uma coisa que a gente foi descobrindo na prática foi que, primeiro, a gente podia criar o papel. Existem os papéis essenciais da sociocracia, né? Mas a descrição que a gente faz dele, as atribuições, as atividades que a gente vai colocar na mão daquela pessoa desempenhando papel, foi a gente que redigiu, né? E isso foi modificando com o tempo. A gente foi aprendendo outras coisas que aqueles papéis precisavam fazer. Mas, além disso, eu acho que uma coisa muito legal foi a gente descobrir que esses papéis, eles podiam ser desempenhados da melhor maneira possível para aquela pessoa desempenhando. Então, às vezes era com outra pessoa junto, às vezes era por um período menor ou maior de tempo, né? Então, é muito legal ver na sociocracia, a gente falou de protocolos, a gente falou de procedimentos, de modelos, não sei, de estrutura, e aí fica parecendo uma coisa, ah, meu Deus, como isso é rígido. E não, isso é só como se fosse uma estrutura que está ali, como se fosse a nossa coluna, né? A nossa estrutura óssea, ela está ali, ela é muito rígida, mas entre cada partezinha tem alguma coisa mais molinha para que aquilo possa mexer, e as pessoas se expressam com movimentos próprios, né? E nunca o andar de uma pessoa é igual ao andar da outra pessoa, né? Tem gente que imita muito bem, aliás, mas nunca vai ser igualzinho. Então, é muito legal pensar que tudo isso que a gente fica fazendo, atas enormes, estrutura, reunião para dizer qual é a pauta, fica parecendo que é uma dureza, mas, gente, se vocês soubessem, a fala de cada um de nós aqui, a gente foi construindo, tipo, de antes de ontem para hoje, né? Ou de ontem para hoje. E o recheiozinho é cada pessoa que deu, né? A gente só sugeriu, você poderia fazer uma fala, mas a fala que vai acontecer é a fala viva daquela pessoa, do que ela sente que ela precisa dizer. Então, eu sinto que a sociocracia, ela nos dá contornos muito seguros, como é a nossa casa. A nossa casa tem contorno, né? Ela tem teto, ela tem parede, ela tem chão, e a gente se sente muito confortável dentro dela, justamente porque ela tem teto, tem janela, tem porta, a gente sabe por onde entrar, o que fazer nos ambientes. Então, eu sinto um pouco isso, assim, com a sociocracia. Sendo que eu já tive a experiência de procurar o consenso, né? Eu já fui professora em escola Waldorf e a gente, em muitas situações, a gente buscava o consenso. E o consenso, gente, ele é muito lindo quando a gente chega no consenso. É uma experiência, assim, que realmente, assim, enche o coração. Porém, quando a gente não chega no consenso, porque uma pessoa fincou o pezinho numa preferência pessoal, é uma agulha no coração, entende? E aqui a gente foge dessa dor, a gente foge desse lugar sofrido, doído, porque a gente vai abrir o coração para ver o que eu consigo acolher. Ah, ele também consegue acolher isso daqui. Então a gente chega nessa possibilidade que é muito viva para todo mundo responde aquilo de maneira legítima, entende? Por quê? Porque se ela não está confortável, ela pode se manifestar. Maravilha. Bom, agora eu vou falar rapidamente como cooperante. Ninguém comentou sobre isso,
mas eu acho que vale muito a pena falar da sinergia da economia solidária com a sociocracia, né? Então, estamos aqui nós, né, tipo, pessoas que não só estamos organizando o negócio, mas como, né, a organização, como também iremos trabalhar lá, né? Então, a gente organiza, a gente trabalha e a gente decide entre nós como esse trabalho vai se dar e para onde a construção do nosso trabalho, né, o fruto do nosso trabalho vai ser direcionado, como ele vai ser utilizado. Então, a sociocracia ela cai muito bem, né? E encaixa muito bem como esse formato, né, de governança que vai nos permitir alcançar isso, né? E também já tive experiências em que faltava esse formato, né? Faltava essa governança é, que a gente tentava fazer de uma forma muito empírica, né, tentando achar que nem a Maria trouxe o consentimento, o consenso, né, pô, autogestão, então cada um faz o que quer, mas sem trazendo que nem a Maria trouxe o exemplo da casa, pô, a gente tem a sala, o quarto, a cozinha, cada um tem o seu domínio, né, cada um tem a sua finalidade, e aí se isso não está também explícito para quem está envolvido ali, fica difícil você conseguir também trabalhar e prosperar. Então, acho que ia trazer isso. Passo para o Chico. E depois a gente encerra a nossa rodada de reações. Beleza. Não, eu só queria falar sobre a relação da sociocracia com a Gomo. A gente vai entender no futuro também como vai se dar. É uma coisa que é diferente da Park Slope e da Laluf, que são referências nossas, é que elas não trabalham com a sociocracia, não trabalharam, né? A Rizoma, lá de Lisboa, até trabalhou, mas eles são menores também. Então, a gente está tentando entender também como uma Assembleia Geral, quando tiver, né, 60, 70 pessoas, a gente vai usar que ferramentas da sociocracia vão poder construir ali. Mas eu acredito que, pela fundação está sendo a partir da sociocracia e dessas ferramentas, isso vai ajudar muito em todos os círculos que vão surgindo. Porque o que a gente está fazendo, quando a Marília falou, né, de criando papéis, basicamente a proposta de uma cooperativa de consumo participativa, né? É você criar os papéis que possam ser executados com um turno de 3 horas a cada mês. Então, em primeira vez vai ser um treinamento, aí depois esse papel vai fazer isso. Então, de certa forma, é uma cultura que vai se expandir para o todo, né? Para a Gomo como um todo, mas a gente está entendendo também. Tá entendendo? Não, acho que a gente vai entender, na verdade, quando realmente abrir a loja e quando vierem muitas pessoas que nunca ouviram falar de sociocracia, mas aí, como a Paula falou, você não precisa saber o que é sociocracia, e a gente vai colocando principalmente os princípios, entendendo quais ferramentas podem nos servir no âmbito de muitas pessoas, por exemplo. Acho que isso pode ser bem interessante, ainda está por vir, né? Maravilha, Chico. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que falaram, que colocaram suas dúvidas. Agora, só para tirar a dúvida do facilitador aqui, a gente está no item 5 com a lista de aspectos aqui e temas para serem discutidos e trazidos na mexerica. A gente vai fazer como a gente fez na última, para, de Acho repente, que jogar. a ideia seria, tem muitos temas que surgiram, lembra quem estava aqui na mexerica passada? Por quê? O que a gente quer que a mexerica seja? A gente quer que a mexerica seja esse lugar de encontro, de troca, de nutrição. Então, a gente pensa em convidar pessoas, inclusive, para trazerem temas que são muito relevantes para essa construção coletiva. E também esse espaço consultivo, quando a gente fala de entendimento, exploração, decisão, aqui a gente gostaria de fazer esses momentos de entendimento de uma questão e de exploração com as pessoas do coletivo fundador e com as pessoas MIGs, né? E aí foi lançado, o René teve a ótima ideia da gente colocar no chat as ideias para temas a serem trabalhados aqui na Mexerica, e vieram todos esses. Como eu já falei bastante, acho que outra pessoa podia lê-los. Alguém pode ler? Beto, que falou pouco hoje? Pode ser. Então tá bom.
Lista de aspectos de temas para mexericas. Como comunicar para o grande público que a cooperativa existe e a finalidade da mesma. MST com a Cristine, ela partilhar a experiência, acho que quer dizer isso, né? Ela tem experiência com a MST. Agroecologia e agricultura orgânica. Produções agrícolas urbanas periféricas. O valor do alimento, quanto custa o que consumimos, quem recebe o que na cadeia toda, em relação ao produtor, distribuidor. Trabalho mais consumo. Aí eu nem lembro o que era, mas enfim. Produtos que teremos, os produtos que teremos no entreposto, essa discussão do que venderemos e o que não. Nutrição, em termos gerais sobre nutrição, sobre valores nutricionais, enfim, essas coisas. Sociocracia, comunicação não violenta, autogestão, cooperativismo, integração e sustentabilidade, ciclo vivo nas operações, como expandir o perfil classe média branca, que hoje se configura, qual a quantidade de membros necessária para termos uma cooperativa que se sustente e consiga ter preços de fato mais baratos. A gente já teve algumas estimativas, algumas especulações sobre isso, mas como está variando o tamanho, então esses cálculos têm que ser refeitos, tem que ser tudo repensado. A localização, que também a gente já tem uma pesquisa, a gente já tem um campo, o Chico fez um mapinha da área onde a gente está focando a procura. Sistemas cooperativos de delivery com inclusão social para ampliar a capilaridade e inclusão social da Gomo. Delivery, próprio delivery, se vai existir. Convidar pessoas relevantes para falar conosco aqui, do grupo fundador, MIGS e do mundo. Acho que é isso. É isso, é isso. Valeu, Beto. Então, gente, a gente não tem tanto tempo assim. Eu acho que, de repente, a gente pode, se a grande parte de nós, acho que está com essa listinha aberta aí no computador, de repente, a gente pode fazer aquele mesmo esquema, né, Marília, para não tomar muito tempo, jogar no chat. O que mais Isso. E eu chamou acho, atenção? e eu acho que seria legal, como a gente faz de vez em quando enquete, que a pessoa pode votar em duas, sabe? Isso para que isso, gente? Para a gente pensar as próximas mexericas com assuntos que estão quentes aqui, que as pessoas que mexem mobilizam as pessoas, né? Então, acho que se puder colocar mais de um assunto, às vezes até nos ajuda a sentir essa temperatura. Então, quem já tiver, já pode fazer como a Júlia e já ir no chat. A Não, Júlia mandei só tudo, copiou. eu mandei tudo. Ah, você mandou tudo? A Júlia Mandei só tudo. É que copiou. alguém Fechou. chegou. Então eu vou dar 10 segundos e aí todo mundo manda no chat É as para suas quem não está com principais a ata. preferências. Uhum. As suas principais preferências aí, dá uma olhadinha. A gente tem tentado isso, né? Com esse espaço trazer também para quem não está no grupo fundador essas discussões e também mostrar o que já foi feito e o que de repente, né, quem não está ali imerso nesse assunto acho que é importante discutir para entender melhor, para de repente trazer alguma sugestão, né? Então, todo mundo aí já escreveu, não? Beleza. Então, podem mandar, gente. Todo mundo que já escreveu, mandem. Alguém ainda não escreveu? Não? Bom, vou ler aqui então. Começamos com a Thaís, que escreveu o valor do alimento, quanto custa o que consumimos, quem recebe, quem é na cadeia toda.
mais integração e sustentabilidade, ciclo vivo nas operações. O Chico, MST com a Cristine, qual a quantidade de membros necessária para termos uma cooperativa que se sustente, consiga ter preços de fato mais baratos, e produtos que teremos. A Débora, produções agrícolas urbanas e cooperativismo. Letícia, valor do alimento, sistema de delivery, expandir o perfil classe média branca. Marília, nutrição agroecológica, agricultura orgânica. MST, integração e sustentabilidade nas operações. Mafê, como será a relação com os produtores e fornecedores da cooperativa na prática? Eu, MST, comunicação não violenta. Tânia, agroecologia urbana e periférica, produtos que teremos sustentabilidade. Beto, MST, nutrição, valor do alimento, perfil classe média branca. E Júlia, sistemas cooperativos de delivery, qual a quantidade de membros necessária. Paula, qual a quantidade de membros necessária. E eu acho que foi isso. Coordenação do MIGS, eu acho que a gente deixa para selecionar isso agora depois com base nessas respostas. Acho que a gente não precisa chegar agora, né, na decisão, né? Beleza? Bem Tá bom. variadas as respostas, né? Então, Muitos para dar interesses, uma... muitos interesses. Eu achei Fechou. só uma coisa que eu queria falar, interessante que a Mafê trouxe uma coisa que eu acho que não estava na lista exatamente. Lembrando que esquecemos de falar que poderia colocar uma coisa nova também, que a gente já tem vários, né? Mas é legal ouvir mais coisas também. Tem a questão também que eu acho que pode ser muito interessante trazer da residência, da participação por residência, que é uma questão muito específica do modelo de cooperativa de consumo participativo. É muito bom. E a gente não listou aí, mas a gente estamos, né, colocamos até nos informes que a política de compras e a classificação guia para compradores, ela está no nosso círculo geral para revisão, mas em algum momento também a gente quer trazer aqui para entender como que vocês enxergam ela, porque é basicamente o core aí da cooperativa, que é o consumo, né? Então, a nossa política sobre consumo, né, do que a gente vai comprar e vender é fundamental. O Bruno também mandou aqui uma abordagem de compras a granel de forma mais radical e como isso se conecta com a questão do empacotamento e embalagem. Bom, gente, é isso. Acho que agora a gente segue para o nosso check-out não, consentimento à ata. Então, a Marília vai fazer uma breve descrição aí da O nossa... consentimento à ata hoje, então, vamos lá. Hoje a ata não tem decisões, né? Não tem encaminhamentos. Então a gente falou de sociocracia e construção coletiva, falando um pouquinho dessa estrutura de entendimento, exploração e decisão. Falamos sobre objeção, o que é uma objeção dentro dos processos de tomada de decisão por consentimento. A Débora trouxe um depoimento da experiência dela com sociocracia na empresa que ela tem. A Paula trouxe a experiência no Instituto Acácia. A Paula tem formação também com sociocracia. Na casa dela, a existência da sociocracia, desses processos sociocráticos, levantou pontos, enfim, importantes para a gente refletir. E acabamos falando bastante sobre papéis da sociocracia, né? Essa relação de desempenhar papéis, de criar papéis, de compartilhar papéis. Pensar na sociocracia, né? Enfim, como é que ela estrutura, como é que ela apoia, na verdade, uma organização. E aí a gente, então, deu uma olhadinha, a gente reviu a lista de aspectos de temas que foram levantados na primeira mexerica. Isso vai ser encaminhado, de fato, para o grupo que está desenhando um pouco, trazendo as propostas do que vai acontecer aqui no Mexerica. Inclusive, essas duas foram bem súbitas, agora a gente vai ter uma folga um pouquinho maior para pensar e organizar a próxima. Maravilha, gente. Então a gente faz um joinha, que todo mundo ouviu, acompanhou, entendeu o que foi discutido. E agora sim a gente vai para o nosso check-out e avaliação. Eu vou fazer aqui o compartilhamento para mostrar uma telinha que a gente usa às vezes para avaliação. Aí a avaliação pode ser breve, não precisa ser... Vocês estão vendo aqui? Sim. Está dando para ver?
Então, todo mundo levanta a sua mãozinha. E se alguém quiser começar, fica à vontade. Posso começar. Bom, fiquei feliz com a mexerica. Acho que a gente ainda tem tá entendendo, né? Nossa segunda mexerica. Estamos entendendo como se dá a participação dos MIGs, como trazer cada vez mais essas pessoas, né? Para ser esse espaço realmente misto entre pessoas que estão acompanhando o projeto aos poucos e pessoas que estão mais ativas para a gente ir informando as atualizações. Saio energizado, feliz, e acho que foi uma reunião muito focada e muito bem organizada, assim. Senti que fluí gostoso, assim, com todo mundo. Acho que é isso. Passo para a Thaís. Eu senti que foi uma reunião bem focada e que me agrada bastante essa objetividade e gostei de saber mais sobre sociocracia, apesar de ter entendido o ponto de não ser necessário conhecer a sociocracia para implementá-la. Eu tenho essa sensação que eu me sinto mais confortável em participar se eu conhecer um pouco melhor. Então, eu fico bem satisfeita com isso e na expectativa da próxima mexerica com vocês. Passo para a Débora. Obrigado. Obrigada, Thaís. Eu saio feliz, eu acho que foi super bem estruturado, estava super bonito, acho que todos os temas fluíram, as vozes todas foram ouvidas e estou feliz. E passo para a Tânia. Bom, eu gostei muito da reunião, estou gostando da mexerica, esse formato de ir voltando, parece que tem uma coisa que volta, né? Ela vai e volta, assim, então vai sempre voltando nos temas. Então, gostei da reunião, gostei de todas as exposições, amei ouvir os testemunhos, mas particularmente saí um pouco com crise com relação ao meu deslizamento ao sistema sociocrático. Vou ficar aqui com os meus botões, mas eu gostei. Passo para o Chico. Não, o Chico já foi, passo para a Marília. Gente, eu não sei o que acontece com a mexerica, que eu tenho um frio na barriga com ela. Eu não sei, é muito engraçado isso. Porque nas reuniões que era só comigo, era diferente. Mas eu saio sempre depois da mexerica com aquela sensação boa de estreia, já que tenho um frio na barriga. Que é assim, nossa, o espetáculo rolou, o negócio todo deu certo, todo mundo, né, contribuiu. A única coisa que eu fico é que pena que hoje eu acho que a gente não chegou a ouvir todo mundo, né? Fora em check-in, check-out. Então eu fico com a sensação de que bora colocar de maneira que a gente consiga fazer rodadas em que todo mundo se manifeste sobre um assunto. Acho que isso é mais gostoso. E eu passo para a Mafê. Eu saio super contente de ter conseguido participar, achei a reunião super bem estruturada, achei lindo de ver realmente essa estrutura de sociocracia sendo vivida e colocada em prática aqui, e também gostei muito de ouvir as experiências, né, que tanto da Paula quanto da Débora, e de todo mundo que compartilhou aqui as vivências. Eu tenho pouco contato com vivências práticas de sociocracia, já estudei um pouco sobre o assunto, mas é difícil a gente ver na prática a coisa acontecendo. Então, acho incrível de ver realmente né, o empenho de utilizar a sociocracia e o consentimento como uma ferramenta ativa dentro da Gomo. E isso me deixa mais animada para estar aqui e participar de forma mais frequente. Eu nem sempre consigo estar em todas as reuniões, na verdade, né? Comentei que essa foi a primeira, porque, enfim, estou terminando alguns cursos, que normalmente as aulas são à noite, então isso dificulta um pouquinho, mas muito feliz de ter conseguido participar dessa e espero conseguir estar nas próximas também. E eu passo para a Júlia. Obrigada, Mafê.
Eu comecei dizendo que eu estava super animada e curiosa para ouvir a Débora e a Paula, e acabo dizendo que a minha expectativa foi não só cumprida, como esperada, foi muito legal. Eu tinha ouvido a Paula uma vez gravada, a primeira vez que eu encontro a Paula presencialmente, assim, ao vivo, e agradeço muito as duas por terem topado falar. Muito obrigada, foi bem legal, pessoal. E saio também curiosa para ouvir mais das pessoas que estão vindo do Migs. Então, o Bruno acabou de mandar uma mensagem dizendo que caiu, mas a Mafê e a Thaís, gente, não subestimem a importância desse input aí de vocês, cara. A gente quer ouvir bastante sobre o que vocês querem saber, sobre o que vocês querem trocar, né? Acho que é super importante justamente essa intersecção aí, né? De vocês trazerem coisas que vocês queiram contar também, né? Para além de perguntas. Então, se vocês trabalham com coisas relacionadas ou que vocês queiram contar, experiências que vocês de alguma forma acham que encontram aí com a experiência que vocês estão entendendo aí de como funciona, a gente também tem muita curiosidade de ouvir, de aprender, então fica um convite para que sempre que estiverem afim, para além de participar, ouvindo, participar, contando e falando e, né, quando quiserem. Eu estou com a tela meio pequena aqui, não sei. Ah, falta o Beto, que sei. Beto, passo para ti. É ótimo ouvir a Débora e a Paula. A Paula bem legal, assim, né? No contraponto da última. Agora ela traz uma coisa completamente da experiência, sem muito, né? Da informação, mas da prática, que é muito legal, que ela sente que tem que aplicar, é ótimo. Eu fico um pouco dividido aquilo que o Camarilha falou de ouvir todo mundo. Tem hora que eu pensei mesmo, nossa, não, né, não falei, mas não tive necessidade, não tive vontade, enfim. E fiquei pensando assim, o quanto é importante sempre ter ouvir todos, né? O quanto isso é determinado pela própria estrutura da reunião, né? Os temas, como a gente falou, a gente só tinha quase só entendimento das coisas, então isso acaba que está todo mundo entendendo, não há, né? Não se levanta nada, vai andando para frente, não se ouve as pessoas. Então, eu fico pensando o quanto precisa se ouvir todos os momentos, todo mundo. Eu fiquei pensando sobre isso. Enfim, sem resposta. Saí curioso com isso. E foi muito tranquilo o clima, eu acho que a própria natureza da pauta e das pessoas que estão a conduzir, claro. Falta o Renê. Posso para o Renê. Valeu, Beto. Também tem a sensação de que foi um clima muito bom, conteúdo também muito bem preparado. Isso ajuda muito, quem facilita. Então, foi sensacional. Saiu contente com essa segunda mexerica e com os diversos assuntos que surgiram, coisas que a gente pode explorar aqui. Eu acho que a gente esqueceu de falar, mas quem quiser fazer uma imersão em sociocracia na casa da Paula, né, fazer um estágio lá, fica à vontade, não brincadeira. Passo para a Paula. Nossa, pode vir, mas vai ter que energizar algum papel, né? A gente pode ser na cozinha, na faxina, não tem problema. Gente, que gostoso estar aqui. Percebi também que estava super bem estruturado, o que fez com que a reunião fluísse. Eu estava também com friozinho na barriga logo no começo, mas fiquei muito tranquila de ver que é quase como se o rio aqui estivesse fluindo bem, as margens estão tranquilas e deu espaço para tudo fluir. Eu não coloquei ali dentro dos assuntos a comunicação não violenta, porque é o meu assunto. Não coloquei ali sobre eu querer falar sobre isso, mas queria me colocar como disponível para trazer esse assunto no momento que vocês entenderem que a gente pode conversar sobre isso. E as dinâmicas da comunicação não violenta apoiando a sociocracia, vice-versa, e o trabalho coletivo e tudo. Então, acho que isso tudo é super legal.
E agradecer, que legal estar aqui. Fiquei super feliz. Obrigadão. E aí falta a Letícia. Queria ver a Letícia. Eu achei que foi uma ótima reunião também, um clima bom, feliz, assim, leve. E agradeço a vocês que organizaram as pautas, porque foi super fluido, né? Achei a organização muito boa. E o check-out do Beto me representa, porque eu fiquei pensando muito nisso. Será que todo mundo tem que falar? Eu sou uma pessoa que tem um pouco de pânico de falar quando não tem exatamente muito a dizer, assim. Então, às vezes eu fico um pouco nervosa nas rodadas daquelas rodadas que todo mundo fala, né? Ai, meu Deus. Então, acho que às vezes a escuta é participação. E, enfim, curti, adorei ouvir a Paula e a Débora também. Porque eu ando pensando muito em maneiras, né? A partir do que eu estou aprendendo com a Gomo, de maneiras de trazer algumas coisas para o meu trabalho, que tem questões de organização de pessoas. Então, gostei muito de ouvir vocês também. E já foi todo mundo tá com a mão levantada, mas eu sinto que tem pessoas que não levantaram a mão que não foram, né? Eu tô viajando. A Thaís falou, eu não lembro. Acho que a Raquel também não Falou. Ah, e a Raquel, acho que não. Então, se a Raquel não falou e quiser falar, eu passo para ela, senão. A Raquel entrou nos 10 últimos minutinhos, mas se quiser falar alguma coisa, Raquel, fica à vontade. Oi. Ai, cheguei correndo, tive uma entrevista, tive que levar meu esposo no médico, e aí falei, deixa eu ver se o pessoal ainda tá lá, eu pego uma rabeira. Mas é só isso, eu vou me abster de comentar, já que eu só cheguei no finzinho. Tá ótimo, Raquel, muito obrigado. O Bruno, eu acho que colocou que ele teve que sair por causa do sinal, mas ele espera, eu acho que o check-out dele é que ele espera que no dia 30, eu acho que ele estará presente. Acho que foi isso, né? Então, tá bom, gente, é isso. Agradecemos a presença de todos. Chico, você quer comentar alguma coisa? Não, só que ele falou dia 30 é no piquenique, porque dia 2 é a próxima mexerica, para não confundir. Isso. É isso. Beijo, boa noite. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. E até a próxima. Tchau. Boa noite.